Você já sentiu que não importa o quanto corra, algo invisível te puxa para trás? Essa sensação, meus caros, não é o narcisista em si, mas o fantasma que ele plantou na sua psique. É o eco daquela corrente invisível que ele usou para te manter ancorado no drama dele, no pântano movediço da necessidade infinita dele. A gente tende a pensar que derrotar um narcisista é presenciar a queda dele, a falência, o público finalmente virando as costas e vendo a máscara cair. É uma fantasia de justiça que a nossa alma ferida cultiva. Mas essa visão é superficial, é a métrica do ego deles, não a métrica da sua libertação. O narcisista, na verdade, não pode ser derrotado no palco externo, porque o palco é a única coisa que sustenta a realidade distorcida dele. Ele sempre encontrará novos aplausos, novas vítimas, novos refletores. A performance não acaba. A verdadeira vitória não é o aplauso alheio sobre a ruína dele. A vitória é o silêncio que cresce dentro de você. É a paz intransigente que se instala quando você finalmente percebe que a guerra que você estava lutando era uma guerra psicológica travada em um território que nem era seu. O campo de batalha era a sua autoestima, e o inimigo era a sua crença de que você precisava da permissão ou do reconhecimento dele para existir. Carl Jung nos ensinou que a vida não examinada não vale a pena ser vivida, mas ele também nos alertou sobre a sombra, essa parte de nós mesmos que reprimimos e que muitas vezes é projetada no outro. O narcisista é, infelizmente, o recipiente perfeito para a nossa sombra. Ele nos mostra de forma dolorosa o quanto estávamos dispostos a nos anular pela aceitação. E é aí que a derrota dele começa. Não quando ele perde, mas quando você se recusa a continuar jogando. A vitória é silenciosa, interna, e ele, imerso no próprio brilho tóxico, simplesmente não tem capacidade de perceber que a fonte de energia secou. Ele está ocupado demais procurando o próximo interruptor. Eu não estou falando de dicas de autoajuda barata, que mandam você bloquear e seguir em frente, como se a alma fosse um aplicativo que se desinstala. Estou falando da alquimia do trauma, do processo doloroso e lento de transformar o chumbo da dor em ouro da sabedoria. Esse processo gera 7 sinais inequívocos de que o poder dele sobre você não é mais que uma lembrança fraca, um cheiro de fumaça antiga. Primeiro sinal silencioso: a saturação da reação. O narcisista opera por reatividade. Ele precisa de uma plateia. Se ele te provoca, ele espera o drama, a lágrima, a raiva justa, a tentativa desesperada de se explicar, de restaurar a verdade. Essa reação é a alimentação primária dele. Pense em toda aquela energia que você gastava tentando provar que era bom, que era coerente, que o que você lembrava realmente aconteceu. Você tentava corrigir a narrativa dele com a sua realidade. Isso era um poço sem fundo. A saturação da reação ocorre quando o custo de participar do drama dele se torna infinitamente mais caro do que o benefício. Não é sobre reprimir a raiva. É sobre a raiva morrer de inanição. Você chega a um ponto de exaustão emocional, onde a ideia de se envolver em uma discussão, ou até mesmo de sentir a picada da manipulação, parece tão chata e previsível que a sua psique, em um ato de autopreservação sublime, simplesmente desliga o receptor. O narcisista manda aquela mensagem ambígua, aquela isca, aquela tentativa de reestabelecer o controle, e o que acontece? Antes, seu coração disparava, seu estômago revirava. Você passava horas ensaiando a resposta perfeita para finalmente fazê-lo entender. Agora você olha, e a única emoção que surge é um tédio profundo. Uma quietude estranha. É a saturação. É o seu sistema nervoso dizendo: eu já vi esse filme. Eu não vou pagar o ingresso de novo. Isso não é indiferença fingida. Indiferença fingida ainda é uma forma de reação, uma performance para o narcisista. Essa saturação é um esgotamento genuíno da sua capacidade de se importar com o que ele pensa, faz ou diz. Sua energia, que antes era uma mangueira jorrando em direção ao ego dele, agora se volta para irrigar o seu próprio jardim interno.
Ele não percebe que está derrotado, porque ele ainda vê a sua ausência como um castigo que ele te impôs. Ele não consegue conceber que a ausência é, para você, a maior liberdade. O silêncio é a sua nova fronteira. A saturação da reação é o primeiro prego no caixão da ilusão dele. Você parou de ser a extensão do deleite dele. Segundo sinal silencioso, a reclamação do espaço vazio. Quando o narcisista sai da sua vida, seja por escolha dele ou por você ter conseguido escapar, fica um vazio, um buraco enorme. Durante o relacionamento, sua vida estava completamente mapeada em função das necessidades e das crises dele. Sua identidade se tornou em grande parte uma função reativa. Você era o pacificador, o cuidador, o defensor da sanidade, o suporte de palco. Sua própria individualidade estava comprimida, como uma mola esticada, pronta para a próxima emergência dele. Quando essa figura se afasta, muitas pessoas sentem pânico. O vazio é aterrorizante. Onde estava o drama, agora há apenas quietude. Onde estava a urgência, há a rotina chata. A vítima se pergunta: quem eu sou quando não estou apagando o fogo dele? O vazio inicial é frequentemente preenchido com a ruminação, a dor, o trauma. A reclamação do espaço vazio é a transição onde esse buraco deixa de ser uma ferida aberta e se torna um espaço sagrado. É quando você olha para o tempo livre, para a energia que sobra, para o silêncio da casa, e entende que isso não é ausência, é potencial. Você começa a preencher esse espaço com coisas que não servem a ninguém além de você. Um hobby esquecido, um livro que ele ridicularizaria, um projeto profissional ambicioso, ou simplesmente a permissão de passar uma tarde inteira sem produtividade, sem culpa. Jung chamaria isso de individuação. É o processo de se tornar um ser total, separado das compulsões e expectativas externas. Você está redesenhando o seu mapa do tesouro. O narcisista, quando pensa em você, só consegue imaginar o vazio que ele deixou nele. Ele espera que você esteja desesperado, vagando sem rumo, implorando pela migalha de atenção dele para preencher o vazio. A derrota dele é que você não está mais olhando para o vazio dele. Você está olhando para a plenitude da sua própria vida em construção. E esse processo é invisível para a mentalidade dele, que só entende o que é quantificado em atenção e performance. O espaço vazio não é um vácuo, é uma incubadora. E o que está nascendo ali, ele não conhece e jamais poderá controlar. Terceiro sinal silencioso. O fim da busca por validação externa. Essa é, talvez, a derrota mais devastadora para o narcisista. O combustível fundamental dele é a validação. Ele precisa ser o mais inteligente, o mais sofrido, o mais bem-sucedido, o mais vítima. Para que essa validação exista, ele precisa que você seja o reflexo, o espelho que amplifica a imagem dele. A sua dor era a prova de que ele era poderoso. A sua admiração era a prova de que ele era superior. Durante a fase da manipulação, você estava constantemente buscando a validação dele. Você precisava que ele reconhecesse seus esforços, que ele admitisse a sua verdade, que ele parasse de distorcer o passado. Você implorava por uma resolução, um fechamento, uma admissão de culpa que nunca viria. Essa busca era a sua prisão. O fim da busca por validação externa acontece quando o centro gravitacional da sua vida se move de fora para dentro. Você se torna sua própria testemunha primária. Você não precisa que ele reconheça a injustiça para que a injustiça seja real. Você não precisa que ele reconheça o seu valor para que você seja valioso. Isso se manifesta em pequenas decisões diárias. Você faz escolhas que o narcisista desprezaria. Talvez você comece a meditar, ou mude de carreira para algo menos glamuroso, mas mais significativo para a sua alma. Antes, você teria ensaiado como justificar essa mudança para ele, buscando aprovação. Agora você apenas faz. A psique dele está estruturada para que a sua aprovação seja o termômetro. Quando você remove o termômetro, a temperatura interna dele oscila violentamente
mas ele não consegue identificar a causa. Ele só sente que algo está errado, que o controle está escorrendo. Ele pode tentar te atacar publicamente ou te difamar. Mas a sua resposta interna é o que conta. Se você não sente a necessidade de responder, de se defender, de provar a ele ou ao mundo que você está certo, então você o derrotou. Você saiu do júri. E se não há júri, não há julgamento. E sem julgamento, a performance dele perde o sentido. Você não está mais reagindo à narrativa. Você está escrevendo a sua própria, em tinta invisível para ele, mas indelével para você. A libertação é a ausência de necessidade de explicação. Quarto sinal silencioso: o desinteresse genuíno. Muitas vítimas de abuso narcisista se agarram ao ódio. O ódio parece uma emoção forte, um motor para a sobrevivência, uma prova de que o que aconteceu foi terrível. E o ódio é, de certa forma, um investimento. O ódio mantém o objeto odiado em um lugar central na sua mente. Você passa tempo pensando no quanto ele é mau, no quanto ele errou, no quanto ele deve pagar. Isso ainda é uma conexão, um laço energético negativo, mas ainda um laço. O desinteresse genuíno é o sinal de que a cura está se aprofundando. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Quando você realmente derrota o narcisista, você chega a um ponto onde o pensamento dele simplesmente não evoca mais emoção. Não é um esforço para não sentir, é a ausência natural do sentimento. Se você o encontra na rua, seu corpo não congela, seu estômago não afunda. Você o vê como um vizinho chato, uma figura histórica irrelevante. A indiferença é o veneno que mata o ego narcisista. O narcisista prefere o ódio apaixonado ao esquecimento morno. O ódio significa que ele ainda importa, que ele ainda ocupa espaço na sua alma. A indiferença significa que ele foi destronado e substituído por preocupações mais prementes. O que você vai almoçar, o prazo do seu trabalho, a saúde de um familiar querido. Este desinteresse é uma prova de que o ânimos ou a ânima, os arquétipos de polaridade masculina e feminina que Jung descreve como parte essencial da psique, que estavam presos na dinâmica com o narcisista, foram resgatados e reintegrados. Sua energia psíquica não está mais sendo usada para alimentar o ressentimento. Para o narcisista, a indiferença é a aniquilação. Eles são mestres em criar reações extremas. Quando a reação é zero, eles se sentem invisíveis. E ser invisível é o medo existencial deles. Ele não consegue enxergar a sua indiferença porque a mente dele é incapaz de processar que ele não é o centro do universo. Ele pensa, ela deve estar fingindo, ou ela está sofrendo tanto que não consegue reagir. Ele reinterpreta a sua paz como a prova do poder dele, mas a verdade é que você o esqueceu, e o esquecimento é o verdadeiro túmulo da influência dele. Quinto sinal silencioso: o reconhecimento e integração da sua própria sombra. Este é o ponto onde a jornada se torna profundamente junguiana e a mais dolorosa, mas também a mais libertadora. O narcisista, de forma brutal, serviu como um espelho de partes de você que você se recusava a ver. Não estou dizendo que você era culpado pelo abuso. O abuso é sempre culpa do abusador. Mas estou falando sobre a sua participação na dinâmica. Por que você ficou? Que necessidade sua não resolvida na infância, o complexo de Jung? O narcisista estava tocando. Medo do abandono? Necessidade desesperada de ser visto? Uma compulsão a ser o salvador ou o corretor da pessoa quebrada? O reconhecimento da sua própria sombra não é sobre se culpar. É sobre assumir a responsabilidade pela sua reação e pelos seus limites. É sobre admitir. Eu tinha um buraco na alma que estava tentando preencher com a aprovação dele, e esse buraco me tornou vulnerável. A derrota do narcisista só se completa quando você para de buscar o monstro lá fora e olha para os monstros que habitam o seu próprio subsolo psíquico. Quando você integra sua sombra, você retira o gancho que o narcisista usava para te prender. Ele se alimentava da sua negação, da sua ingenuidade sobre a maldade humana,
e da sua incapacidade de impor limites firmes, o seu ânimo fraco, se você for mulher, ou sua ânima reprimida, se você for homem. Quando você se torna consciente de sua vulnerabilidade, você se torna forte. Você entende que precisa aprender a dizer não, de forma absoluta, sem justificativas. Você aprende a reconhecer os sinais precoces de manipulação em outras pessoas, não como uma paranoia, mas como uma sabedoria protetora. O narcisista espera que você o veja como um demônio singular, porque isso o mantém como uma figura de poder. Quando você percebe que ele é apenas um humano profundamente ferido e patológico, e que a verdadeira lição era sobre você e o seu autocuidado, o poder dele desmorona. Ele se torna apenas um capítulo ruim do seu livro de crescimento, não o autor da sua vida. Essa autoconsciência é uma armadura que ele jamais conseguirá penetrar, pois a honestidade brutal consigo mesmo é uma frequência que ele não sintoniza. Sexto sinal silencioso: a alegria inesperada pela simplicidade. A vida com um narcisista é um espetáculo de fogos de artifício constante. Drama intenso, picos de idealização seguidos de vales de desvalorização, crises teatrais e a constante necessidade de performance para manter a paz. Isso cria uma tolerância ao caos. A adrenalina se torna o seu estado normal de ser. Quando você se liberta, a simplicidade da vida pode parecer inicialmente estranha e até meio sem graça. Cadê a emoção? O cérebro viciado pergunta. O sexto sinal silencioso é quando a calmaria se transforma em contentamento, e o contentamento se transforma em uma alegria inesperada. Você começa a encontrar prazer profundo em coisas que ele desprezaria por serem pequenas, humildes ou não performáticas. A quietude de um café matinal sem interrupções, a sensação de segurança ao pagar as contas em dia, a liberdade de mudar a decoração da casa sem ter que justificar. Uma conversa sincera com um amigo leal, onde a troca é mútua e não competitiva. Essa simplicidade é a prova de que você restaurou sua capacidade de sentir prazer na autenticidade. O narcisista precisa do excesso, do luxo, do reconhecimento público, para sentir qualquer coisa. Sua vida era um reality show. Sua alegria agora é baseada em raízes fortes, não em flores de plástico. É uma alegria que não pode ser roubada, porque ela não depende de circunstâncias externas favoráveis. Ela é a prova de que seu sistema de recompensa internalizou o valor da paz, e não do drama. Ele nunca saberá dessa alegria. Ele só consegue medir o sucesso em termos de aquisição, de domínio e de inveja alheia. Sua paz interior é uma moeda que ele não aceita, e por isso, ele a ignora, pensando que você deve estar estagnado ou entediado. Mas você está, na verdade, prosperando nas entrelinhas, onde a verdadeira vida acontece e onde a saúde da alma é construída tijolo por tijolo. A simplicidade se torna o seu maior luxo, e esse luxo é inacessível à patologia dele. Sétimo sinal silencioso: a memória sem dor. Esse é o sinal final, o ápice da cura, a prova cabal de que você está livre da sua prisão psicológica. A memória do trauma, nos estágios iniciais, é como revisitar uma cena de crime. É doloroso, evoca respostas físicas, sudorese e taquicardia, e oprime o presente. A memória está viva, pulsante, não resolvida. A memória sem dor significa que, quando você pensa nos eventos mais terríveis, nos momentos de manipulação mais cruéis, nas traições mais profundas, a história é acessível, clara, e você consegue narrá-la sem que isso desencadeie uma crise emocional ou física. É como ler a história de outra pessoa. O trauma está arquivado. Ele se moveu da área de perigo imediato, o sistema límbico, para a área de aprendizado e processamento cognitivo, o córtex pré-frontal. Você não esqueceu, mas você transformou a memória em sabedoria. Você pode olhar para o passado e dizer: sim, isso aconteceu comigo. Foi terrível. Mas isso não define quem eu sou hoje. Isso é possível porque você finalmente integrou o ego ferido. O trauma não está mais definindo a sua identidade.
O narcisista esperava que o trauma fosse o seu legado, que você carregasse o peso da dor dele para sempre, como um troféu macabro do poder dele. A sua dor era a sua lealdade forçada. Quando a dor desaparece da memória, você quebra o feitiço. Você pode sentir empatia pela criança ferida que o narcisista provavelmente é, mas essa empatia não te obriga mais a ser o cuidador dele, nem a vítima dele. É uma empatia desapegada. Essa libertação final é o silêncio mais eloquente. O narcisista, que busca eternizar a sua influência através da dor que ele causa, é derrotado quando a dor dele se torna irrelevante para o seu presente. Você se tornou o alquimista da sua própria história, transformando o veneno em antídoto. Ele não tem como saber disso, pois ele está ocupado demais repetindo o ciclo de dor em outras pessoas, incapaz de compreender que a verdadeira força reside em se reerguer e não em derrubar o outro. A sua soberania é a sua derrota final. Nós terminamos o ciclo vicioso buscando um fechamento que só eles poderiam dar. Um pedido de desculpa sincero, uma reparação, o reconhecimento de que eles te fizeram mal. Esse é o último laço que te mantém preso à teia. O que a jornada junguiana nos mostra é que o fechamento nunca virá de fora. Ele vem de dentro. A aceitação de que o narcisista não tem capacidade moral ou psicológica para te dar o que você precisa é o verdadeiro ponto de virada. A porta se fecha quando você, e somente você, decide que a cena está encerrada sem a necessidade de um ato final dramático. Os 7 sinais de que você o derrotou não são sobre o que ele perdeu, mas sobre o que você ganhou. Sua paz, sua autenticidade, sua energia, sua sombra integrada, sua capacidade de sentir alegria simples e sua autonomia narrativa. A derrota do narcisista não é um evento. É um processo contínuo de reafirmação do eu. Cada vez que você escolhe a paz em vez do drama, a autenticidade em vez da performance, a quietude em vez da reação, você crava mais fundo a estaca no coração da influência dele. O invisível que te puxava para trás no início era o seu próprio medo de viver sem a turbulência dele. O medo do vazio. O medo de ser você mesmo sem a validação. Agora, esse invisível se transformou no motor da sua própria jornada de individuação. Se você está nesse caminho de redefinição e sabe o peso de cada um desses sinais, se você faz parte dos poucos que buscam a verdade da sua própria alma, deixe seu sinal nos comentários e inscreva-se para continuarmos a jornada de construção da sua soberania interna. A jornada é longa, mas a liberdade é absoluta. A sua vitória é a vida que você constrói. E essa é uma obra que ele jamais poderá destruir. A gente fala de derrota, mas a palavra é muito bélica, né? A psique não entende a derrota como um checkmate. Ela entende como uma transformação de energia. Quando o narcisista estava na sua vida, ele drenava o seu maná psíquico. Pense nisso como um parasita energético. Você estava constantemente ajustando a sua frequência para a dele, ora subindo para idealizá-lo, ora descendo para aceitar a desvalorização. Esse gasto energético é o que te deixava exausto, confuso, sem chão. O que acontece quando você atinge esses 7 sinais de libertação é que a sua frequência, lentamente, se estabiliza na sua própria verdade. Você deixa de ser um satélite orbitando o ego dele e se torna o seu próprio sol. Vamos cavar mais fundo na questão da sombra e como ela se relaciona com o narcisismo, porque é aqui que reside o segredo para blindar a sua alma contra futuras investidas. Não se trata apenas de se afastar do indivíduo, mas de desinstalar o vírus do narcisismo da sua própria programação mental. O narcisista é, por definição, alguém que projetou toda a sua escuridão, toda a sua sombra, o medo de ser inadequado, a vergonha, a inveja, a fragilidade real, para fora. Ele não pode admitir que tem falhas. Então, ele as atribui a você. Você se torna o repositório da sombra dele. Você era o defeituoso, o exagerado, o sensível demais, o culpado. Sua tarefa, agora que você está livre, é resgatar essa sombra projetada. Você precisa olhar para os espelhos quebrados que ele te deu e entender quais fragmentos pertencem a você e quais são puras projeções dele.
Pense naquele sentimento de culpa irracional que ficava com você mesmo quando a evidência dizia o contrário. Aquela culpa era, em grande parte, a vergonha que o narcisista não podia suportar. Ele te dava de presente. E você, por uma complexa necessidade de ser bom ou de manter a paz, aceitava esse presente tóxico. A cura profunda exige que você olhe para a sua própria capacidade de agressão, de egoísmo, de falha. Não para se punir, mas para integrar esses aspectos. Quando você admite, sim, eu também posso ser egoísta, mas escolho agir de forma ética, ou sim, eu também sinto inveja às vezes, mas trabalho esse sentimento, você se torna um ser humano total. O narcisista não tem poder sobre um ser humano total, porque o ser humano total não tem medo de suas próprias imperfeições. Ele só pode manipular quem se esforça desesperadamente para ser perfeito, porque a perfeição é o terreno fértil para a sombra dele ser plantada. A integração da sombra é o 8º sinal silencioso, embora seja a fundação de todos os outros. É quando você finalmente se recusa a ser um alvo fácil porque você já se aceitou, incluindo suas falhas humanas. E essa aceitação é uma muralha intransponível. Você não precisa mais lutar contra a imagem ruim que ele pintou de você, porque a sua própria imagem interna é complexa, real e autêntica. O inconsciente coletivo e a dinâmica do herói ferido. Jung falava muito sobre os arquétipos. O relacionamento com o narcisista é frequentemente a repetição de um drama arquetípico, o drama do herói ferido. Você, inconscientemente, assumiu o papel do salvador, do terapeuta amador, daquele que vai, com o amor incondicional, curar o ferimento primordial dele. O narcisista se apresenta como um ser profundamente especial, mas carente. Ele toca na nossa compaixão mais profunda. E a sociedade, o nosso inconsciente coletivo, valoriza o sacrifício. Quantas histórias nos ensinaram que o amor verdadeiro é salvar o outro, custe o que custar? A derrota do narcisista exige que você desmonte esse arquétipo dentro de você. Você precisa parar de buscar a sua identidade no ato de sacrificar-se pelo outro. Você não é o curador dele. Ele é o único responsável pela sua própria cura, e é provável que ele jamais embarque nela, pois a patologia narcísica é uma recusa em sentir a própria dor. Quando você retira o manto do Salvador, você recupera a sua força vital. Essa força é a energia que você usará para construir a sua própria vida, em vez de investir na manutenção da ilusão dele. Muitas vítimas se sentem culpadas ao fazer isso. Dizem, mas se eu não ajudar, quem vai? Essa é a voz antiga do trauma, a compulsão a repetir o papel de cuidador, que muitas vezes foi imposto na infância. A derrota está em aceitar que, às vezes, o maior ato de amor por si mesmo é o desapego radical. É permitir que o outro lide com as consequências das suas próprias escolhas. O narcisista espera que você se mantenha disponível na periferia, mesmo depois do contato zero, para que ele possa te usar como prova de que ele é digno de compaixão, mesmo que ele não a demonstre. Ele espera que você continue a ser o guardião da reputação dele. O momento da libertação é quando você diz, eu não sou mais a sua história, eu sou o autor da minha. A metáfora do espelho e o Narciso clássico. Voltando ao mito de Narciso, ele não se apaixona pela própria beleza, mas pelo seu reflexo. Ele se apaixona por uma imagem estática e irreal, incapaz de interagir com o mundo real. O narcisista patológico está apaixonado pela performance dele, não pelo seu eu verdadeiro, que está escondido sob camadas de vergonha. Você era o espelho dele. E se o espelho tivesse falhado em refletir a imagem perfeita, ele ficava furioso. Isso explica a fúria narcisista. É a raiva da imagem que não se sustenta, e não a raiva de você. A derrota sutil é quando você não é mais o espelho, mas a janela. Quando você é o espelho, você reflete. O foco está nele. Quando você se torna a janela, o foco está em tudo o que existe além dele. O horizonte, o futuro, o mundo exterior. Ele te vê olhando para fora, e isso o desorienta. Ele não consegue controlar o que está além da moldura da janela. Para ele, a sua atenção é a única forma de provar a si mesmo que ele existe.
A sua atenção era o ar que ele respirava. A vitória é respirar o seu próprio ar, em um lugar onde ele não pode te alcançar. Este é o 9º sinal silencioso, a transição do espelho para a janela. A sua mente não está mais focada na reação dele. Ela está focada na vastidão das possibilidades da sua própria vida. Isso o derrota porque ele não pode se inserir nessa vastidão. Ele só existe no confinamento da relação de abuso. A profundidade da dor e a ilusão do trauma bonding. O vínculo traumático, ou trauma bonding, é um conceito cruelmente relevante aqui. É aquela conexão química e psicológica que te faz sentir uma lealdade profunda ao abusador, misturando medo, gratidão pelas migalhas e esperança na mudança. Seu cérebro foi programado para liberar hormônios de estresse e depois de recompensa em ciclos rápidos, criando uma dependência viciante. A verdadeira superação não é apenas quebrar o contato, mas desintoxicar o corpo e a mente dessa montanha-russa química. O narcisista conta com o seu vício no drama. Ele espera que a sua fisiologia te puxe de volta. O 10º sinal silencioso é a estabilização do sistema nervoso. Quando você começa a notar que seu corpo não está mais em alerta máximo, a postura relaxa, a tensão dos ombros desaparece, a respiração se aprofunda. Isso é a sua biologia declarando a vitória. O narcisista mantinha seu sistema nervoso simpático, luta ou fuga, sempre ativo. Você vivia em um estado de hipervigilância, monitorando o humor dele, tentando prever o próximo ataque, andando nas pontas dos pés. Isso é exaustivo e destrutivo para a saúde a longo prazo. A derrota dele é o seu relaxamento. É a sua capacidade de estar presente no corpo sem a constante necessidade de se preparar para o perigo. Você não precisa mais de um sinal externo de que está seguro. Você é a sua própria segurança. Isso se manifesta quando você consegue dormir profundamente. Quando o pesadelo dele não te acorda mais no meio da noite. Quando você come sem sentir um nó no estômago. O narcisista não consegue entender a paz fisiológica. Ele só entende o caos. Sua calma é o sinal de que ele perdeu o controle sobre a sua química interna. O despertar da ânima, ânimos integrados. Na teoria junguiana, ânima é a imagem feminina interna do homem, e ânimos é a imagem masculina interna da mulher. O narcisista frequentemente ataca e desequilibra esses aspectos na vítima. Por exemplo, um narcisista masculino pode atacar a assertividade, ânimos, da parceira, ridicularizando suas ambições e decisões, forçando-a a ser apenas a receptora passiva da vontade dele. Ou um narcisista feminino pode atacar a capacidade de nutrição e sensibilidade, anima do parceiro, fazendo-o se sentir fraco ou mulherzinha por expressar sentimentos. O 11º sinal silencioso é a restauração do seu poder interior. Este poder não é sobre gritar ou ser agressivo. É a capacidade de ser firme em seus limites com uma calma inabalável. É a ânima e o ânimos trabalhando juntos, em harmonia. Se você é mulher, seu ânimo saudável te permite tomar decisões difíceis, ser lógico, proteger seu espaço e sua carreira, e dizer não, com convicção. Se você é homem, sua ânima saudável te permite acessar suas emoções, ser compassivo, consigo mesmo primeiro, e buscar conexões emocionais profundas e reais, sem o medo de parecer fraco. O narcisista detestava esse poder integrado. Ele precisava de você desequilibrado, ou muito sensível e reativo, ou muito rígido e inflexível. Quando você encontra o meio-termo, a verdadeira força, você se torna previsível em sua imprevisibilidade. Ele não sabe qual corda puxar, pois todas as suas pontas estão ancoradas na sua própria alma. A restauração do seu poder interior é a declaração de que você não é mais metade de um casal disfuncional. Você é um indivíduo completo e ele não tem mais a peça que falta para te controlar. A transformação do vazio. Do medo à gratidão. Voltamos ao tema do vazio, aquele buraco deixado pela ausência do drama. O perigo é preencher esse vazio imediatamente com outra pessoa, outro vício ou outro drama. Isso seria apenas trocar de agressor, ou pior,
assumir o papel dele. O processo de cura exige que você passe um tempo na solidão, examinando o que Jung chamava de grande mãe, a necessidade de pertencer, de ser nutrido. O narcisista simulou ser a fonte de nutrição, mas ofereceu veneno. O 12º sinal silencioso é a gratidão pela experiência. Calma, não é gratidão pelo trauma. É gratidão pelo aprendizado que a experiência impôs. Parece paradoxal, mas é o sinal final de transcendência. Você não deseja que o trauma tenha acontecido, mas você reconhece que a dor te forçou a acordar, a buscar a profundidade que você jamais teria buscado na zona de conforto. Você percebe que a única maneira de se proteger do próximo narcisista é conhecendo-se profundamente. A gratidão é o reconhecimento de que, se você está aqui, lendo isso, se você superou os 7, 8, 9, 10 sinais, você é mais forte, mais sábio e mais resistente do que qualquer pessoa que não passou pelo fogo. Essa gratidão é humilde, silenciosa e profunda. Ela não é ostensiva. Ela é a aceitação de que a vida é feita de luz e sombra. O narcisista não pode entender essa alquimia. Ele só entende a vitimização eterna ou a grandeza inflada. Ele não entende que a verdadeira grandeza reside na capacidade de transformar o sofrimento em propósito. Quando você olha para o passado e sente gratidão pela pessoa que você se tornou por causa da dor, você neutraliza o poder residual dele. A história dele se torna apenas o prefácio da sua história de sucesso, e não o livro inteiro. A vingança silenciosa. Muitas vítimas sonham com a vingança. A vingança externa é sempre vazia, porque a vingança requer que você se curve ao nível dele, investindo energia na destruição dele. Isso o alimentaria. A única vingança que funciona é a sua felicidade inabalável. O narcisista precisa da sua miséria para se sentir superior. Se você está prosperando, não apenas financeiramente, mas espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, isso é a prova de que ele não conseguiu te quebrar. E é uma prova que ele não pode manipular. O 13º sinal silencioso, a vingança silenciosa, é a sua capacidade de florescer. Florescer é viver sua vida de forma tão autêntica e vibrante que a mera ideia de desperdiçar um segundo pensando nele se torna ridícula. Você investe em relacionamentos saudáveis, em amizades que celebram quem você é, e em parcerias que oferecem reciprocidade e respeito. Você se torna seletivo, e a seletividade é uma forma de poder. Você desenvolveu um radar interno para detectar bandeiras vermelhas, e você honra esses sinais sem a necessidade de negociar ou dar o benefício da dúvida. Essa capacidade de florescer é um insulto à patologia dele. Ele te queria pequeno, dependente, fácil de manipular. Ele te queria com o brilho apagado. Seu florescimento prova que a luz nunca foi dele. A luz sempre foi sua, apenas coberta pela poeira do drama. E agora você está limpando essa poeira com o vento da sua própria liberdade. Ele não pode conceber que você o superou porque ele está preso em um ciclo de repetição compulsiva. Ele vai repetir o abuso com a próxima pessoa, e a próxima, e a próxima. Porque ele não tem a capacidade de aprender ou mudar. Ele é uma casca vazia, preenchendo-se temporariamente com a energia dos outros. Você, por outro lado, está construindo um poço de energia interna, inesgotável, alimentado pela sua própria autenticidade. Você está livre porque se tornou a fonte, e não mais o receptor desesperado. A vingança silenciosa é a sua nova vida. E ela é tão radiante que ele não consegue nem olhar diretamente para ela. A reconstrução do self. A última etapa dessa libertação é a reconstrução do self, o centro da sua personalidade, como Jung o via. O self é a totalidade, a união consciente e inconsciente. O narcisista atacou violentamente o seu senso de self. Para reconstruí-lo, você deve praticar a soberania. Soberania não é arrogância. É a convicção de que você é a autoridade máxima sobre a sua própria experiência, seus sentimentos e suas escolhas. O 14º sinal. Silencioso é a soberania inabalável. A soberania inabalável
É quando você não se importa mais com o que ele pensa, ou com o que os voadores, os apoiadores e macacos voadores do narcisista, pensam sobre você. Você tem a sua verdade interna, e ela é suficiente. Se o narcisista ou seus cúmplices tentarem difamá-lo, você se lembra. A opinião deles é apenas a projeção da sombra que eles não podem suportar. Você não precisa se defender. Você se move com dignidade e silêncio. A dignidade é o escudo mais forte contra a calúnia. A soberania inabalável é o entendimento de que você não precisa da aprovação externa para viver. Você se torna o seu próprio pai e sua própria mãe internos, nutrindo o seu self ferido e protegendo-o de novos ataques. Essa soberania é o fim definitivo do jogo. O narcisista só joga com peões que buscam a aprovação dele. Quando você retira o seu desejo de ser validado, você não é mais um peão. Você é o tabuleiro de xadrez que ele tentou usar, e que agora você recolhe e guarda, determinando que o jogo acabou. Essa jornada de individuação pós-abuso é a mais heróica de todas. É a jornada de retorno ao self, ao lar interno. E é uma jornada solitária, mas que te conecta ao inconsciente coletivo de todas as pessoas que tiveram que lutar para se tornar inteiras. O narcisista pode ter tirado muito de você, mas ele te deu o presente da sua própria profundidade. Ele te obrigou a se tornar um buscador, um explorador das suas próprias profundezas. E no fim, o que fica não é a história dele, mas a sua história de sobrevivência, sabedoria e renascimento. Esse é o seu legado. Se você está sentindo a terra firme debaixo dos seus pés pela primeira vez e reconhece a profundidade dessa libertação, compartilhe sua perspectiva de soberania nos comentários. O silêncio é a nossa maior arma, e o nosso crescimento é o nosso maior triunfo. Deixe seu sinal e continue a caminhar para a luz. Separador